Uma das autoridades mais esperadas nas últimas semanas na CPI dos atos antidemocráticos prestou depoimento na última quinta-feira, 18 de maio. O general Gustavo Henrique Dutra falou por quase 5 horas aos deputados distritais que formam a comissão parlamentar de inquérito. Ele era o comandante militar do Planalto naquele dia 8 de janeiro, quando um grupo político atacou as sedes dos 3 poderes da República, quase causando uma desordem generalizada no país. O general Dutra esclareceu algumas acusações que pesam sobre ele e o Exército Brasileiro. Entre elas, é de que houve conivência com extremistas que frequentavam o acampamento instalado em frente ao quartel-general no setor militar urbano, após as eleições de outubro de 2022. O militar foi taxativo ao afirmar que o Exército fez um trabalho de remoção progressiva do acampamento e que no dia 6 de janeiro estaria quase vazio. Ele reforçou que a estratégia de desmobilização ocorreu mesmo sem ordem judicial para a retirada daquela estrutura. Nenhuma instituição que tinha a obrigação, ou tinha o poder, ou tinha a capacidade de dizer que aquele acampamento era ilegal, o fez. Então, em nenhum momento, aquele acampamento podia incomodar, não vou entrar nesse mérito, mas nenhuma instituição disse esse acampamento é ilegal. E nós resolvemos estabelecer o que nós chamamos de estratégia indireta para desmobilizar o acampamento. E, desde o início, estabelecemos regras, limitamos os acessos, limitamos a logística. O general disse ter conversado por telefone com o presidente Lula na noite do dia 8 de janeiro, após a PM do Distrito Federal reassumir o controle da segurança pública no centro de Brasília. A conversa foi tensa. Lula chegou a dar ordem para que os manifestantes que voltavam para o acampamento fossem presos imediatamente. O general Dutra teria alertado que a operação seria arriscada e poderia resultar em pessoas feridas e até mortas durante a operação. E falei exatamente assim: presidente, boa noite, aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou: general, são criminosos, têm que ser todos presos. Eu disse: presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. General, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados iguais, serão presos. Só que até agora, nós só estamos lamentando dano ao patrimônio. Se nós entrarmos agora sem planejamento, podemos terminar essa noite com sangue. Neste momento, Lula teria mudado de posição e ordenado que a Praça dos Cristais fosse cercada e os manifestantes presos no início da manhã seguinte. E essa teria sido, então, a justificativa para essa cena. A imagem dá a entender que os militares protegem os cerca de 1.500 manifestantes na praça, inclusive, segundo a versão, afrontando autoridades e soldados da Polícia Militar do DF. O general Dutra disse que essa interpretação é totalmente equivocada. Dizem, e o senhor certamente tomou conhecimento disso, de que teve uma discussão acalorada entre o senhor e o comandante da Polícia Militar e que o senhor teria dito: eu tenho mais tropa do que você. Isso aconteceu, general? De jeito nenhum, deputado, de jeito nenhum. Isso aí não aconteceu em nenhum momento. Inclusive, o Fábio Augusto estava do meu lado quando eu conversei com o doutor Ricardo. Depois entramos juntos, fomos para a sala de reunião entre os ministros, como eu mostrei, e em nenhum momento houve isso. E quando dizem que nós cercamos para não permitir a polícia entrar, esquecem de um detalhe interessante: eu estava do lado de fora. Deputados distritais emitiram opiniões variadas durante o depoimento, com diferentes visões sobre o papel do Exército e da CPI no contexto político. Porque nós estamos falando, general, de uma tentativa de golpe de Estado. E esse é um crime que tem uma peculiaridade, porque ele é preciso ser combatido antes de acontecer. Porque depois que acontece o golpe de Estado, você não tem mais o que fazer. Por isso que é tão difícil também o papel dessa CPI, ela é tão importante. Porque nós estamos falando aqui diante de um crime que é a tentativa de um golpe de Estado. E ele era preciso e necessário que tivesse ação de vários atores nesse processo que nós estamos vendo nesses últimos dias e que essa CPI tem mostrado, teve muita falha, por ação concreta, mas também por omissão. Porque eu quero dizer
que existia no corredor da casa, querendo colocar tudo culpa no Exército. E nós não vamos deixar isso acontecer, e o objetivo do senhor está vindo aqui, de livre e espontânea vontade, respondendo as perguntas com tanta tranquilidade, com tanta firmeza, mostrando que o senhor não está aqui amando de um ou de outro, mas está aqui cumprindo o seu dever de defender a nossa Constituição Federal. Na sessão da CPI desta semana, os deputados aprovaram, entre outros requerimentos, a convocação do tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens da Presidência da República. O próximo depoimento da CPI dos atos antidemocráticos está marcado para quinta-feira, 25 de maio. A oitiva será com o general Augusto Heleno, ex-chefe de gabinete institucional da Presidência da República.